Saravá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o sacerdote Pai Gilberto do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que me pediram, solicitaram, que é sobre que a Umbanda e a sua contraparte, por assim dizer, como assim denominaram também, a Quimbanda também seria uma religião assim como a Umbanda. Então é esse fascinante tema que refere ao Banda dos Exus que nós vamos tratar hoje. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, peço a todos aqueles que estão chegando agora no nosso canal, que se inscrevam. Aqueles que já conhecem o nosso canal, por gentileza, compartilhe, porque é gratuito e compartilhar, propagar o conhecimento da doutrina de Umbanda é muito importante para nós todos umbandistas. Bem, esse tema é controverso, porque surgiu agora que a Quimbanda, que é a banda dos senhores Exus, seria também a nível, a status de religião. E esse assunto, pelo que eu pude perceber, e eu quero até o feedback depois de vocês, até para me corrigir se for o caso, esse assunto me chegou porque muitas pessoas estavam dizendo que queriam diminuir a atuação dos Exus ou a sua real dimensão, que é os senhores Exus, dizendo que muitas vezes os Exus eram batizados e, por serem batizados, eram uma vertente que não, por assim dizer, não enaltecia o trabalho, não reconhecia o trabalho dos Exus. Diziam também que havia Exus coroados, cruzados, espadados, e que isso não era bem assim ou bem assado. Eu quero dizer, vamos começar então com os Exus batizados. Realmente houve uma época onde muitas dirigentes de casas de Umbanda, que eles, para terem a atuação de Exu nas suas casas, nos seus templos, nos seus terreiros, os Exus tinham que passar daí por uma doutrinação, como eles falavam, que daí o Exu que estava doutrinado poderia atuar. Essas casas, e aqui eu sempre digo e reforço, eu nunca vou discutir outros sacerdotes, eu não discuto pessoas, eu discuto ideias, então o meu profundo respeito a todos aqueles que pensam diferente e que são diferentes, mas eu discuto ideias e não pessoas. Então esses sacerdotes, na sua grande maioria, eram egressos do kardecismo. Então eles tinham essa ideia que teriam que doutrinar Exu. Olha, doutrinar Exu quer dizer que então Exu é um espírito não elevado. Então que Exu é um espírito que precisa de luz. Algumas casas até diziam que depois de algum tempo, que Exu, depois de doutrinado, ele poderia até virar um caboclo ou um preto velho. Eu discordo plenamente de todas essas abordagens, porque a lei de Exu, ela tem, a vibração de Exu, ela tem um modus operandi específico. E dizer que Exu precisa ser doutrinado, batizado para exercer as suas funções é um total desconhecimento da função de Exu. Qual a função de Exu? Bom, os Exus têm, inclusive no nosso canal, há vários vídeos sobre os Exus. Os Exus têm várias atuações. Por exemplo, Exu, como sempre, ele cuida do corpo, Bará, corpo, o orixá, o ori, a cabeça. Ou seja, a formação daquilo que é a forma Exu. Então, quando os orixás idealizaram o universo, eles fizeram o quê? Eles passaram essa função da concretização do universo, ou seja, dos planetas, das estrelas, tudo que compõe o universo. Quem executou isso foram o quê? Os senhores da forma, os senhores Exus, através das suas hierarquias. E por isso que o nome de Exu coroado tem uma dimensão justamente por isso. São aqueles Exus que estão mais próximos, que fazem a intermediação do orixá para Exu.
Depois nós temos os Exus cruzados, os Exus espadados. Mas eu não vou me ater especificamente nisso, porque vocês poderão dizer assim, mas essa é a tua vertente, que é parecida com uma outra lá, que segue uma outra linha, nós não concordamos com isso e tal. Até aí tudo bem, e eu respeito profundamente quem assim tem outro entendimento. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: por que a Quimbanda não pode ser uma religião como a Umbanda? Porque, simplesmente, todas as vezes que nós falarmos de uma religião, ou a religião, melhor dizendo, a religião tem o quê? Determinados fundamentos para te constituir ou para tu afirmar que algo é uma religião. Então não é uma questão de opinião, é uma questão de quê? De fundamentos, para ter fundamentação, ou seja, a argumentação precisa de fundamentação. Então não é só uma questão de opinião. Opinião e cotovelo todos nós temos, com todo respeito. E opinião às vezes não muda o que é valores absolutos que infelizmente hoje a nossa sociedade parece-me que tomou o mau hábito de relativizar tudo que é absoluto. É um exemplo comum, né? Na Idade Média, por exemplo, 99,9% das pessoas que constituíam aquela humanidade naquela época, na Idade Média, elas pensavam o quê? Que a Terra era plana. Ora, isso tornou a Terra plana? Não, ela é geóide até hoje. Então vejam bem, não é a opinião que vai transformar algo que é absoluto. Mesma coisa na Idade Média, no tempo da Inquisição, o que acontece? A Igreja Católica ela propagava através da sua doutrina o quê? Que os planetas giravam ao redor da Terra. A Terra é que era o mais importante. E daí Galilei, Copérnico, todo aquele pessoal, Giordano Bruno foi queimado na fogueira por defender determinadas coisas nesse sentido, de que não era o Sol que era o centro e os planetas que giravam ao torno do Sol. Então vejam bem, não é uma questão de opinião, é uma questão de argumentação que é baseada em fundamento. E daí então quando nós vamos dizer que a Quimbanda é uma religião, nós temos que ter não opinião, temos que ter argumentação. E o que é característica daí então uma religião? Olha, uma religião tem o quê? Tem aqueles, no mínimo, falando daí agora na questão teológica, que é o que importa, porque muitas vezes eu, no passado, fui convidado para várias mesas de discussão, então às vezes tinha um espírita, tinha um padre, tinha um pastor, tinha um teósofo, ou seja, todo mundo naquela mesa discutiam aqueles assuntos espirituais, mas teologicamente. E teologicamente não é opinativamente. Aí tu tem que ter argumentação, aí o bicho pega. Então o que ocorre? O que é considerado uma religião? É quando ela segue determinados o quê? Que ela possui, no mínimo, determinados sacramentos. Por exemplo, batismo, casamento. Por que o espiritismo não é considerado religião? Porque vocês já chegaram, alguma vez alguém lhe disse para vocês, eu vim de um casamento agora, estava linda a cerimônia, foi um casamento espírita lá, teve uma palestra. Quem já viu isso? Quem já participou de um casamento espírita? Ninguém. Por quê? Porque não é religião, não tem justamente esse sacramento do casamento, assim como não tem o sacramento do batismo. Vocês viram como é que é isso? Outro sacramento que tem, que em outras tradições chamam de missa de 7º dia, nós aqui da Raiz de Araré chamamos de rito de passagem. Ou seja, então nós vamos ver que as religiões têm determinados sacramentos que é a coluna vertebral daquela religião. E daí ela pode ser denominada de religião. Eu pergunto, a Quimbanda tem? Alguém já viu algum casamento na Quimbanda? Batismo na Quimbanda? Poderemos dizer assim, mas eu casei lá, o Exu foi o meu padrinho de casamento, tal. Bom, isso é num terreiro que aconteceu algo, e eu não estou aqui desmerecendo que não é,
E que isso não ocorreu, não. Mas isso é o quê? Alguém que tem muita afinidade com a banda dos Exus e quer como padrinho no seu casamento, uma pombagira, seja, é algo estranho, mas ainda poderá ser aceitável, mas não como religião. Porque não é fundamento da quimbanda. A quimbanda não tem esses fundamentos. Alguém já foi convidado para um batismo na quimbanda? Ah, vou batizar meu filho na quimbanda, está aqui, né? Então, vamos lá. Alguém já recebeu isso? Eu tenho até receio de falar, porque agora, né, como a internet é isso, agora daqui a pouco as pessoas, até para validar a religião que querem quimbanda, poderão começar a exercer isso para justamente justificar o seu ponto de vista. Não, gente. Então nós temos que ver isso teologicamente. Fora da teologia, daquela sustentação teológica, é opinião que é respeitável, mas não faz sentido nenhum. E os Exus têm um enorme... Isso não quer dizer que os Exus são menores do que as outras entidades. Não, quem conhece Exu e sabe do seu trabalho constante, vai ver que ele é o quê? Ele é complementar. Ele é a paralela passiva, como nós dizendo, a quimbanda é a paralela passiva da umbanda. Mas não é uma religião. Não poderá ser uma religião. Justamente porque não tem esses fundamentos, não tem esses sacramentos. Ah, mas tu está falando de sacramentos que é, então, agora lá da Igreja Católica, de sacramento. Não, gente, etimologicamente a palavra sacramento vem o quê? De sacro, aquilo que é sagrado, sacrifício, sacro ofício. Então o sacerdote tem o quê? O sagrado ofício de ministrar o seu sacerdote, de ser pai de terreiro, de ser pai de santo, de ser zelador, como outras casas dizem. Enfim, a nomenclatura aí varia conforme a raiz. Então nós vamos ver que, não tendo esses sacramentos, numa discussão que será teologicamente, não abra a boca. Vocês vão passar vergonha. Quimbanda não é religião. Então, isso não diminui a atuação dos senhores Exus. Eu faço um convite a todos que assistam nossos vídeos de vários de Exus, para vocês terem uma dimensão, o trabalho dos Exus, nas suas várias dimensões, que é no terreiro, fora do terreiro, nas outras dimensões, todos os trabalhos que são que os Exus executam. Por isso que Exu é aquele que é o senhor da execução do karma também. Então nós vamos ver que, para quem é o senhor da execução do karma, não é um espírito que precisa de doutrinação. Então, só por aí a gente pode perceber a dimensão e a responsabilidade dos senhores Exus. Para esse vídeo não ficar muito longo, convido vocês a maratonar justamente no nosso canal os vários vídeos que tem sobre a quimbanda, sobre Exu. E, por favor, deixem os seus comentários, deem o seu like e até o nosso próximo vídeo. Luz no caminho, paz no coração. Saravá!